Oi, vamos falar de projeção ortogonal? Primeiro vamos pensar no seguinte: a ideia de projeção é uma ideia comum, tem a ver com luz e sombra, com anteparo. Quando a gente diz que o sol está brilhando e um poste determina uma sombra, a gente está falando de projeção. Essa sombra do poste, determinada por essa luminosidade, essa sombra está sobre um anteparo, que é o chão. Mas ela tem um ângulo específico. Essa sombra está terminando aqui, nesse ponto, por causa dessa posição do sol. Se a gente estivesse com o sol a pino, o que ia acontecer é que o poste não ia dar sombra para nenhum pedestre que estivesse esperando o ônibus aqui ao lado, porque a sombra ia ser nula. Mas como a gente está com o sol em um outro horário, onde o sol aqui nesse caso, vamos imaginar que está declinando, a luminosidade faz um ângulo com o anteparo, que é o chão, diferente de 90 graus. Essa projeção que você está olhando não é chamada de projeção ortogonal. Ela é uma projeção, mas não é chamada de ortogonal. Observe que se eu estou com sol a pino, um poste que esteja na posição vertical, ele não vai ter projeção além do local onde ele está fixado. Ele não vai ter projeção, a projeção vai ser nula. Já um poste que esteja torto, como a luminosidade faz 90 graus com o solo, eu vou ter uma projeção, eu vou ter uma sombra. E essa sombra, essa projeção é chamada de projeção ortogonal, porque a luminosidade, os raios que estão projetando a sombra desse objeto no anteparo solo, forma 90 graus essa luminosidade com o anteparo. Agora que a gente já tem uma noção da ideia de projeção ortogonal, vamos definir isso para dois vetores. Qual é a projeção ortogonal de um vetor V sobre um vetor U? Bom, se U está fazendo o papel de anteparo, é o vetor V que eu estou projetando na direção de U, então é importante que a gente pense o seguinte: o meu vetor V ele pode ser qualquer, mas o meu vetor U ele tem que ser não nulo. Por que não nulo? Porque quando eu penso em projetar um vetor na direção de outro vetor, eu estou pensando na sombra que esse vetor faria na direção desse vetor de maneira ortogonal, quando a luminosidade tem inclinação em relação ao anteparo de 90 graus. Então é preciso que esse anteparo ele tenha uma direção, para que a luminosidade tenha inclinação ortogonal à direção dele. E como é que eu penso isso aqui com dois representantes, um do vetor V e um do vetor U? Eu preciso colocar os representantes com a mesma origem. Uma vez que eu já os representei com a mesma origem, eu vou pensar na luminosidade, aquela ideia de luminosidade que faz a sombra, ela tem inclinação de 90 graus com a direção do meu anteparo, com a direção do meu vetor U. Daí a importância do vetor U ser não nulo, para que eu tenha essa inclinação de fato. E aí eu penso assim, bom, qual é a sombra que esse representante do vetor V faz na direção do representante do vetor U?
Então, se a luminosidade ela tem que ser ortogonal à direção de U, eu preciso que essa luminosidade projete a sombra do meu vetor V aqui, nessa região, daqui até aqui, do meu vetor U. Então, eu posso dizer que a minha projeção de V na direção de U, ela ia estar representada por um vetor, cujo representante começa aqui no mesmo ponto e termina nesse ponto. Esse vetor que vai daqui até aqui, representado, seria então a projeção do meu vetor V na direção do meu vetor U. Então, formalmente, um vetor U não nulo em V, um vetor qualquer, eu sempre consigo projetar V sobre U de forma ortogonal. E isso é um vetor P, que é indicado por esse símbolo daqui. E eu reconheço como esse vetor projeção, usando duas coisas importantes que o definem. Esse vetor P, ele é um vetor paralelo a U. A projeção de V sobre U precisa ser paralela a U. Isso faz sentido, não faz? Quando você projeta a sombra de um objeto na parede, essa sombra ela está sobre a parede, sobre o anteparo, ela é paralela ao anteparo. Então, se eu projeto um vetor V na direção de um vetor U, a sombra de V está ali, paralela à direção de U. P é paralela a U. Além disso, é necessário que o vetor V menos o seu vetor projeção seja ortogonal à direção de U, que esse vetor resultante da diferença seja ortogonal a U. Bom, isso é importante por quê? Porque a gente não está falando de uma projeção qualquer, a gente está falando de uma projeção ortogonal. Então, desenhando aqui situações, se esse daqui é o meu vetor V, esse daqui é o meu vetor U. Quem é a projeção de V na direção de U? Tomando aqui a inclinação de 90 graus, a projeção de V sobre U é esse vetor daqui. Esse vetor é o meu vetor P. Observe que P é paralelo a U, mas ele não poderia ser mais comprido do que P, ter norma maior, terminar depois desse ponto, senão a inclinação não seria de 90 graus, a inclinação seria diferente. Ele também não pode terminar antes do ponto, porque a inclinação também não seria de 90 graus. Nem pode estar apontando para o outro lado, no sentido oposto de U, porque a inclinação seria diferente de 90 graus. O único ponto para ser a extremidade, uma vez que a origem está sendo igual para todo mundo, o único ponto que satisfaz ser paralelo a U, mas que também V menos P é ortogonal a U, é esse ponto aqui. Eu posso chamar esse vetor aqui, V menos P de Q. E a gente vai perceber que esse vetor está nesse lugar aqui do nosso desenho. O nosso vetor Q. Professora, mas aí tem uma inclinação entre V e U, que é uma inclinação θ,
menor que 90. E se V tivesse uma inclinação em relação a U maior que 90? Como é que ficaria a situação? Imagine que o seu vetor V, ele está assim, e que o seu vetor U, ele está assim. A direção de U é essa. Um vetor paralelo a U e que V menos P é ortogonal a U é exatamente esse vetor daqui. Por que esse vetor? Porque P é paralelo a U mais V menos P dá esse vetor daqui, que é o nosso vetor Q. E a gente vai ter inclinação de 90 graus. O nosso ângulo entre V e U não é esse, é esse. Mas ainda assim a gente tem o vetor P satisfazendo a ambas as condições. E bate com a nossa ideia de sombra com um ângulo da luminosidade em relação ao anteparo de 90 graus. Como é que eu calculo o vetor P? Identificar que ele satisfaz essas duas condições a gente já sabe. Mas como é que eu calculo ele? Uma vez que eu conheço U e conheço V. A próxima proposição vai dizer isso. Olha o que diz a projeção. Seja U um vetor não nulo. Para todo V existe um único vetor projeção de V na direção de U. E a expressão desse vetor projeção em função de U e de V é dada por essa fórmula daqui. E a norma desse vetor projeção é essa fórmula daqui. Bom, primeiro vamos dar uma olhadinha aqui, nessa fórmula. Ela faz sentido? A gente já sabe que o vetor projeção de V na direção de U, ele é paralelo ao vetor U. E isso que a gente tem aqui é o produto interno de V por U, dividido pela norma de U ao quadrado. Isso aqui é um escalar dividido por um escalar, isso é um escalar vezes o vetor U. Olha a diferença, bolinha gorda, a gente está falando de produto interno, pontinho aqui, comum, a gente está falando de um escalar vezes o vetor. Aqui não é produto interno, aqui sim. Então, o que a gente tem é um múltiplo do vetor U. Faz todo sentido, porque a gente sabe que o vetor projeção de V na direção de U é um múltiplo de U. Né? A sombra está na direção do anteparo. Agora, aqui está dizendo que a norma desse vetor projeção é essa fórmula daqui. Essa fórmula da norma, se eu consigo provar essa daqui sai fácil. Por que ela sai fácil? Porque norma de um vetor que já é um certo lambda outro vetor, quem é a norma desse vetor? Ele é igual ao módulo de lambda vezes a norma do vetor. Então, se isso aqui é um escalar lambda e aqui é o meu vetor U, a norma desse vetor é módulo desse escalar, norma do vetor U. Só que a gente vai ter módulo de uma fração, que o denominador já é positivo, eu só preciso colocar módulo no escalar do numerador. E aqui eu vou ter a norma ao quadrado, mas eu tenho que escrever também o módulo, a norma do vetor U. E aí o que vai acontecer é que a gente cancela esse U com esse quadrado e vai sobrar uma vez a norma de U aqui embaixo. Então essa fórmula em azul, ela vai sair fácil usando a definição de norma de múltiplo de vetor. Então, se a fórmula que está no retângulo é verdadeira, essa daqui
vai ser verdadeira também. Ok? Então a gente só precisa provar de cima porque essa decorre da definição de norma de um múltiplo escalar, de um vetor. Agora, vamos pensar o seguinte, eu conheço qual é a definição de produto interno. A definição de produto interno de V por U, a primeira definição é norma de V vezes a norma de U vezes o cosseno de θ. Então eu tenho no numerador dessa fração norma de U, norma de V, cosseno desse ângulo θ. E aqui eu tenho norma de U, norma de V. Eita, mas o ângulo não é mais esse, o ângulo é o de cá, o θ. Então, essa fórmula aplicada aqui usa esse ângulo interno. Essa fórmula aplicada aqui usa esse ângulo que é o ângulo entre U e V. O ângulo entre U e V, lembra que dois vetores a gente tem que representar com a mesma origem. E aí olhar qual é a menor região. É essa região aqui ou essa? É essa aqui que a gente marcou por θ. Mas esse θ é um θ obtuso, um ângulo maior que 90. Então o cosseno desse θ é um número entre 0 e menos 1, é um número negativo. Faz sentido. Por que faz sentido? Porque se eu estou usando o produto interno de V por U, que é a norma de V vezes a norma de U vezes o cosseno de θ, esse escalar de cima ele pode ser positivo ou negativo dependendo apenas do cosseno. O número no denominador é sempre positivo. A norma de U e a norma de V é sempre positivos. Ou nulo se o V for nulo. Mas esse vetor, projeção de V na direção de U, vai ser um múltiplo de U com o mesmo sentido se o θ for um ângulo agudo. E esse vetor projeção, ele vai ter sentido oposto ao de U, se esse escalar aqui for negativo, e esse escalar é negativo se o θ for obtuso, porque o cosseno de θ vai ser negativo. Faz sentido, então, pois eu vou ter o vetor projeção, a sombra de V na direção do vetor U com sentido oposto ao de U. Ok? Então agora a gente vai parar esses dois desenhos que a gente manteve no quadro para poder falar disso, de quando o ângulo é agudo, o vetor projeção tem mesmo sentido de U, e quando o ângulo é obtuso, eu tenho a projeção de V no sentido oposto do sentido de U, para que a gente possa provar a proposição. Também vou apagar aqui a fórmula da norma para a gente ter espaço para fazer a prova, tá? A gente já viu que se essa fórmula é verdadeira, eu tenho também que essa de baixo é. Prova. Vamos chamar essa projeção de V na direção de U pelo vetor P para facilitar a nossa escrita. O que a gente sabe sobre P? A gente sabe que P, isso aqui vale dizer que P é paralelo a U e, ao mesmo tempo, que V menos P é um vetor ortogonal a U. O que significa que V seja paralelo a U se eu sei que U é um vetor não nulo? Bom, se eles são paralelos e eu sei que U é não nulo, então eu sei que P é múltiplo de U. Existe um lambda tal que P é igual a lambda U. Se eu soubesse que os dois são não nulos, eu também podia dizer que U é um alfa de P, né? Mas por enquanto eu só sei que U é não nulo. E como é que eu sei que dois vetores são ortogonais? Na aula passada, quando a gente definiu o produto interno, a gente entendeu que dois vetores são ortogonais se somente se o produto interno entre eles é zero. Então isso significa que eu posso reescrever isso aqui assim: V menos P
produto interno com U tem que dar igual a zero. Acontece que se P é lambda U, eu posso substituir. Substituindo, a gente tem aqui que V menos lambda U, que é o meu P, produto interno com U tem que dar zero, certo? Mas a gente sabe uma propriedade do produto interno que é distributiva em relação à soma de vetores. Isso daqui equivale a dizer que V interno U menos lambda U interno U é igual a zero. E isso também significa que lambda U interno U, U interno U, a gente sabe o que é. É a norma de U ao quadrado. Por quê? A norma de U é raiz quadrada de U interno U. Então aqui, como não tem a raiz, é a norma ao quadrado. Eu trouxe para o outro lado da igualdade e deixei o V interno U e agora, o que eu posso escrever? Como U é vetor não nulo, a norma dele é diferente de zero. Então essa norma ao quadrado também é diferente de zero e eu posso passar dividindo. Lambda necessariamente é V interno U dividido por norma de U ao quadrado. Bom, se só existe um lambda, tá aqui, P é igual a lambda U, P é paralelo a U e ao mesmo tempo V menos P é ortogonal a U, então a gente sabe que só existe um único vetor projeção, que é o meu vetor P. E se a gente substitui, P igual a lambda U, P é a projeção de V em U, lambda a gente descobriu, é V interno U sobre a norma de U ao quadrado, lambda vezes U, então vezes U. Confere com a fórmula que a gente tinha? Sim, está correto. É exatamente a mesma fórmula e a gente conseguiu provar. Vamos deixar registrado também aquela prova da norma que a gente falou? Se a projeção de V na direção de U é essa fórmula daqui, que a gente já provou está correta, então a norma é igual a módulo do escalar, como a parte de baixo da fração já é positiva, eu não preciso botar módulo embaixo, norma do vetor. Acontece que essa norma é a mesma norma que está ao quadrado, então essa norma cancela com esse quadrado e o que a gente tem é V interno U dentro do módulo, norma de U, agora sem o quadrado. E a prova está feita. Então, vamos fazer exercícios para a gente poder aplicar tudo que a gente aprendeu. Esse primeiro é uma aplicação direta do conteúdo. A gente quer calcular a projeção no vetor W na direção do vetor V e a gente tem as coordenadas tanto de V quanto de W numa base ortonormal.
A gente sabe que o produto interno vai aparecer na fórmula da projeção e que quando a gente tem as coordenadas numa base ortonormal, a gente pode, ao invés de usar a definição original, norma vezes cosseno do ângulo entre os vetores, a gente pode, no caso de não nulos, né, a gente pode calcular fazendo a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais a segunda vezes a segunda, mais a terceira vezes a terceira, que vai dar o produto interno dos dois vetores, sempre que a base for ortonormal. A gente consegue fazer assim. Então, a gente vai agora escrever quem é esse vetor que a gente está procurando. É a projeção de W na direção de V. Observe que não é de V na direção de U. Como é que eu faço para lembrar a fórmula, professora? O vetor que a gente está projetando, ele só aparece uma vez na fórmula, no produto interno, com o outro. Mas o outro anteparo, ele vai aparecer aqui. A norma dele é o quadrado. E ele também é o vetor que vai estar multiplicado por esse escalar. Porque a projeção de um vetor na direção de um outro vetor, o meu anteparo, é um múltiplo desse vetor, o meu anteparo. Então, calculando, quem é W interno, o vetor V? Vai ser 7 vezes 1, mais 3 vezes menos 1, mais 5 vezes 0. Quem é a norma de V ao quadrado? A norma de V é raiz quadrada de A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, onde A, B e C são as coordenadas do vetor. Como eu tenho o quadrado aqui, a raiz vai embora. E o que a gente tem, então, é A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Tudo isso está multiplicando o meu vetor V. 7 com menos 3, 4. Mais 0, 4. 1 mais 1 mais 0, 2. Então, 4 meios está multiplicando V. 2V é o resultado. Mas se o meu V tem coordenadas 1 menos 1, 0, então 2V tem coordenadas 2 vezes 1, 2 vezes menos 1 e 2 vezes 0 na base E. Essas são as coordenadas do meu vetor 2V, que é o resultado da projeção de W na direção de V. Vamos agora dar uma olhada nessa outra questão. Ela é menos direta, a gente precisa interpretar ela. Porque está pedindo para a gente determinar dois vetores, o vetor P e o vetor Q, de forma que V seja a soma deles dois. Eu estou querendo decompor meu vetor V na soma de dois vetores. E isso é possível ser feito de muitas maneiras. Por exemplo, esse vetor aqui, ele é a soma desse vetor com esse vetor, né? Quase. Ele também é a soma desses vetores. Observe que ele é a soma desses dois vetores também. Então, eu preciso descobrir quais são os dois que eu quero, mas não apenas cuja soma dV, mas com a seguinte propriedade: que esse meu vetor P ele seja paralelo a U e que esse meu vetor Q ele seja ortogonal ao vetor U dado. Então, como é que é isso? Eu tenho meu vetor V
V. Eu tenho o meu vetor U. Eu quero alguém paralelo a U, que eu vou chamar de P, que quando eu somo com Q dá V, mas eu quero que esse Q seja ortogonal a U. Não pode ser um Q qualquer. Se o meu vetor paralelo a U fosse um pouquinho maior, para somado com um vetor dar o meu vetor V, precisava que esse vetor fosse inclinado em relação a U. E para que seja ortogonal, então eu preciso que o meu P seja exatamente o vetor projeção de V na direção de U. Caso contrário, eu não vou ter essas duas coisas ao mesmo tempo. E por que eu sei que Q é V menos P? Porque está sendo dito que V é P mais Q. Se V é P mais Q, então eu posso dizer que Q é igual a V menos P. E aí a gente está falando que V menos P é ortogonal a U e P é paralelo a U, a gente só pode estar falando do vetor projeção. Percebe que é uma maneira de pedir o vetor projeção sem dizer que você está pedindo. Vamos fazer as contas? A gente quer calcular a projeção de V na direção de U. Então, a gente precisa fazer V interno U dividido pela norma de U ao quadrado. Isso tudo multiplicando o meu vetor U. Ok? Quem é V interno U? Menos 5 vezes 2 mais menos 2 vezes 1 mais 3 vezes menos 2. Tudo isso é V interno U. Embaixo eu tenho a norma de U ao quadrado. Então, foi embora a raiz com quadrado, só sobrou A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. E tudo isso está multiplicando o meu vetor Uzinho. Ok? A fração inteira. Menos 10, com menos 2, menos 12, com menos 6, menos 18. Então, o que eu tenho até agora é menos 18. Embaixo eu tenho 4, mais 1, 5, mais 4, 9. Tudo isso multiplicando o vetor U. Esse é o meu vetor P, né? A minha projeção de V na direção de U. Aquele vetor que é paralelo a U e que V menos P é Q, ortogonal a U. Então, eu preciso que P seja menos 2U, que, portanto, tem coordenadas. Menos 2 vezes U vai ficar menos 4, menos 2, 4 na base E. E como é que eu vou descrever o meu vetor Q? Q é o vetor
V menos P. Portanto, ele é igual ao vetor menos 5, menos 2, 3, com essas coordenadas, menos o vetor P que a gente acabou de descobrir. Isso dá pra gente que o vetor Q é igual a menos 5 com mais 4, menos 1. Menos 2 com menos 2 é menos 2 mais 2, então 0. E 3 com menos 4, menos 1. Na base é. Essa é a resposta da nossa questão. O vetor P e o vetor Q são esses dois vetores indicados por suas coordenadas, cuja soma dá o vetor V. Vamos dar uma conferida? Vamos dar um antitomé? Menos 4 com menos 1 dá menos 5, menos 2 com 0 dá menos 2, e 4 com menos 1 dá 3. E a gente confere assim que P mais Q realmente dá as coordenadas do vetor V. É isso. Bom, para a gente encerrar essa parte do assunto, a gente vai falar de duas observações importantes. A gente sabe o que é uma base, é um conjunto de três vetores LI ordenados. E uma base ortonormal é um conjunto de tais vetores LI ordenados que são todos unitários, todos com norma 1 e são 2 a 2 ortogonais. Então, um exemplo poderia ser algo assim: três vetores ortogonais 2 a 2, sempre em ângulo de 90 graus. Então, a gente quer que o E1 seja ortogonal ao E2, que o E2 seja ortogonal ao E3 e que o E3 seja ortogonal ao E1 e que todos os três sejam unitários, todos os três tenham norma 1. Como isso se traduz em verificação? A gente pode usar o produto interno para verificar. Se eu faço o produto interno de dois vetores quaisquer dessa base diferentes, o produto interno tem que dar zero. Por que tem que dar zero? Porque eles são ortogonais. E dois vetores só são ortogonais se o produto interno dá zero. Por outro lado, se eu faço o produto interno de dois vetores da base iguais, E1 com E1, E2 com E2, E3 com E3, o resultado deve dar 1. Por quê? Porque quando eu estou pensando na norma de um vetor, eu estou pensando na raiz quadrada do produto interno desse vetor com ele mesmo. Se o produto interno desse vetor por ele mesmo dá 1, raiz de 1 é 1. Então, se eu quero que o meu vetor seja unitário, ele tenha norma 1, então eu preciso que o produto interno dele por ele mesmo dê 1. Já que eu quero que esses três vetores sejam unitários, então é I com I. O produto interno deve dar 1. E já que eu quero que eles sejam 2 a 2 ortogonais, E1 com E2, E2 com E3 e E1 com E3, essas três contas devem dar o produto interno igual a 0. E essas três contas, E1 com E1, E2 com E2 e E3 com E3, o produto interno deve dar 1 para que eles sejam unitários. A segunda observação é a seguinte: se eu tenho uma base ortonormal escrita como aqui, E1, E2, E3, e eu tenho um vetor U qualquer, eu sei que eu posso escrever esse vetor U como sendo uma combinação linear única desses vetores.
U é igual a um certo A do E1, mais um B do E2, mais um C do E3. Acontece que se a base é ortonormal, esse vetor é a projeção de U na direção de E1, esse vetor é a projeção de U na direção do E2 e esse vetor é a projeção de U na direção do E3. Vamos verificar isso? Se U se escreve na base dessa maneira, a gente tem que as coordenadas de U são A, B, C na base E. Mas quem são as coordenadas do próprio vetor E1 na base E? Não é 1 de E1, 0 de E2 e 0 de E3? Então eu sei calcular a projeção de U na direção de E1. A projeção de U na direção de E1 é igual a U interno E1 dividido pela norma de E1 vezes E1. E já que eu quero calcular o produto interno usando as coordenadas na base ortonormal, eu vou usar essas coordenadas e as coordenadas de E1. As coordenadas de E1 são 1, 0, 0. Porque E1 é 1 dele mais 0 do E2 mais 0 do E3. Já que E1 é isso, a norma de E1 ao quadrado é 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Raiz vai embora com o quadrado da fórmula, né? E U vezes E1 vai ser A vezes 1 mais B vezes 0 mais C vezes 0. Resultado disso, nós temos apenas A no numerador, apenas 1 no denominador, multiplicando 1, 0, 0, que dá A do vetor E1, ou A00. Mas isso não é exatamente o que está escrito aqui. Então a gente já conseguiu mostrar que esse pedaço é a projeção de U na direção de E1. Essa parte é igual a essa. Essas outras duas também vão funcionar. Projeção de U na direção de E2 vai ser U interno E2 dividido pela norma de E2 ao quadrado vezes E2, que vai ser A vezes 0 mais B vezes 1 mais C vezes 0, produto interno dos dois, porque o E2 é 0 do E1, 1 do E2 e 0 do E3. E a norma desse vetor é 2 ao quadrado, 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então, o que a gente tem é B sobre 1 do 0, 1, 0, que é o nosso 0B0, que é igualzinho ao B do E2. Esse é o E2. Vou escrever também aqui a parte final, mas é análogo. Não tem nada de novo a não ser o fato de que o vetor E3 nessa base tem coordenadas 0 desse, mais 0 desse, mais 1 desse. Então, 0, 0, 1. Projeção de U na direção do E3 é igual. Bom, não vou repetir a fórmula, mas vamos colocar a conta. A vezes 0 mais B vezes 0 mais C vezes 1 sobre 1, 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado do E3, né?
que é zero, zero, um. Então, igual a C do 0, 0, 1. Que é o próprio C do E3. Então, assim a gente fecha. Vamos pensar num desenho para ficar mais claro isso, que a gente acabou de perceber, a gente acabou de provar. Vamos pensar numa base que não é ortogonal, nem ortonormal, e vamos pensar na base ortonormal. Digamos que aqui seja uma base ortonormal. Todos os ângulos aqui são de 90 graus. Ok? E todos os três vetores unitários. Vamos pensar aqui no vetor X, vetor U, para a gente usar a mesma letra. Como é que eu descubro as coordenadas dele? Primeiro eu vou passar uma linha aqui, paralela à direção desse meu vetor. Se é paralela a esse vetor, que é ortogonal a esses dois, é ortogonal ao plano, sim ou não? Então a gente tem aqui um ponto. Depois a gente vai passar uma linha paralela a esse vetor daqui, e ela vai interceptar a reta suporte desse, então vai dar esse ponto aqui. Vou passar uma linha paralela aqui a esse vetor, ela vai interceptar esse daqui no ponto. O que a gente descobre? Que o vetor U, ele é a soma desse mais esse, que dá esse aqui, que somado com esse dá o vetor U. Vamos botar tracejado esse, porque a gente vai usar só os cheios, já que esse tracejado é a soma desse com esse, paralelo é 1, paralelo é 2, paralelo é 3. Então a gente tem o seguinte: esse vetor ele já é ortogonal a plano dado por esses aqui. Ele é paralelo ao de cá. Esse daqui é uma linha paralela a essa, que é ortogonal a essa. Então essa linha também é ortogonal. Essa linha é paralela a essa, que é ortogonal a essa, então o ângulo que eu tenho aqui também é de 90 graus. O que eu estou dizendo é que esse primeiro vetor que a gente marcou, que vai dar do ponto onde todos estão com a mesma origem, até esse primeiro ponto, esse vetor aqui, ele forma 90 graus com esse vetor. Assim como esse vetor daqui, que é a soma desses dois em verde. Eu tenho um vetor verdinho, que é a projeção desse na direção desse azul, e eu tenho esse outro verdinho, que é a projeção desse na direção desse azul. Então, eu tenho três projeções ortogonais. Já se eu tomar uma outra base que não seja ortogonal, nem de vetores unitários, né? Uma base ortonormal, uma base qualquer, quando eu pego o meu vetor U e eu passo essa linha pela extremidade dele, paralela a um dos vetores, até interceptar o outro plano, encontro esse ponto. E desse vetor que vai dar origem até esse ponto, eu encontro também os dois vetores cuja soma dá ele, esses dois verdinhos menores aqui, com a linha paralela a esse, intercepta suporte desse, com uma linha paralela a esse vetor, eu intercepto a reta suporte desse. Eu percebo que U é a soma desses três vetores verdes.
Mas eu percebo também que esse vetor verde aqui, primeiro U, ele não é ortogonal ao plano. Ele tem um ângulo com o plano diferente do ângulo de 90 graus. Os ângulos determinados pelos três vetores cuja soma dá U, esses três verdinhos aqui, serão diferentes dos ângulos retos, porque esse ângulo corresponde ao ângulo que esse vetor faz com o plano desses dois. E esse ângulo será diferente de 90 se ele não é ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Então esse ângulo aqui é o mesmo que esse vetor azul faz com o plano dos outros dois vetores da base. Assim como também esses dois vetores verdes aqui, eles que somados dão esse vetor em vermelho, eles não são projeções ortogonais desse vetor em vermelho, porque o ângulo determinado aqui e o ângulo determinado aqui corresponde ao ângulo entre esse vetor azul e esse vetor azul. E se eles não forem ortogonais, portanto, não estarão presentes, como aqui está presente. Aí o máximo que a gente poderia dizer é que esses três vetores verdes seriam projeções com ângulos diferentes de 90 graus, eles não seriam projeções ortogonais. Aqui a gente tem projeções ortogonais, aqui a gente não tem projeções com ângulos de 90 graus, com ângulos inclusive distintos entre si, correspondentes aos ângulos entre os vetores azuis. Até a próxima, pessoal!